Prezados irmãs e irmãos, um bom dia a todos. Que Jesus continue derramando sobre todos nós as suas bênçãos. É com muita alegria, com muito contentamento da alma e com muita emoção também que nós estamos comemorando mais um ano de existência, de realizações, de tarefas do nosso querido Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga. A Casa Mater, a primeira instituição espírita do Cabo de Santo Agostinho, completando aí seus 49 anos de existência. Fundada lá nos anos de 1972. E aí, dando essa continuidade de palestras semanais, estamos com um tema bastante urgente. E sempre será urgente na vida de cada um de nós. Porque é um tema lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque trata exatamente do nosso exemplo maior, do nosso governador espiritual, Jesus. E o tema que nos foi proposto é exatamente este. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. O convite de Jesus ao mundo de regeneração. Repetindo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então, ele se nominou de quê? De um pastor. Mas é um simples pastor. E o que nós entendemos por pastor? Não é verdade? É aquele que pastoreia, que cuida, que guia, que protege, que alimenta, que ama o seu rebanho. Desde muito, ele, o mestre, era esperado, falado, comentado e cantado pelas bocas dos conhecidos profetas de Israel. Todo aquele povo aguardava a sua vinda. Na imaginação, queridos irmãos, daquele povo sofrido, ele seria, nas expectativas deles, o herói do mundo, o guerreiro da grande nação. Retomaria o que se havia perdido e colocaria Israel nas glórias do mundo. No entanto, ele preferiu vir ao mundo num anonimato de uma estrebaria. Por 30 anos, seu cotidiano foi a simplicidade da casa paterna, na região quase esquecida ali de Nazaré. É bem sabido que nesses 30 anos houve alguns feitos e realizações. Nos seus 12 anos, não é verdade? Ele ali, a mãe o adverte porque estava procurando e não achava. E ele estava justamente onde? Na sinagoga. Estava ensinando simplesmente aos rabinos, aos doutores da lei. O mestre amigo e governador espiritual do nosso planeta fez-se simplesmente carpinteiro, homem comum, entretido com as coisas comezinhas daquela gente tão simples e humilde, esperando a sua hora chegar. E quando saiu para o mundo para pregar as coisas do Pai, a quem ele sempre se referia, de Deus, nunca mais a humanidade foi a mesma. Porém, queridos irmãos, é triste, desolador e preocupante vermos o quanto este homem, Jesus de Nazaré, continua sendo ignorado pela humanidade, principalmente, o que ainda é mais doloroso e conflitante, pelos próprios cristãos, incluindo aí, claro, todos nós.
Daí ele ter prometido o Consolador. E na sequência, ele dá uma catucada, uma provocada nos seus discípulos, no intuito maior e último de o acordar, de perceber até então iriam os reais entendimentos e interesses de cada um. Porque lá em João capítulo 16, versículos 5 a 7, diz assim: Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me interroga: Aonde vais? Todavia, porque vos falei essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: é melhor para vós que eu vá, pois se eu não partir, o Consolador não vem para vós. Se, porém, eu for, o enviarei para vós. Vejam aí um ponto fundamental quando eu me referia que ele estava provocando, catucando lá os seus discípulos. É naquele momento em que ele diz: Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me interroga: Aonde vais? Vocês perceberam? Aonde vais? É que ele queria chamar a atenção daqueles presentes ali, que ele interrogasse: para onde vai? O que é que acontece depois da morte? O que nos aguarda além túmulo? Eram essas indagações, essa preocupação, tirar o olhar da vida presente, da vida terrena e lançá-lo para o além túmulo, que ninguém sabe o momento certo que iremos partir. Daí ele ter tido essa preocupação. E no entanto, na sequência ele diz: Vos falei essas coisas e a tristeza encheu o vosso coração. Veja, todos nós ainda hoje, há 2000 anos que Jesus vem exemplificando e ensinando-nos. Veja, e todos nós ainda nos perturbamos, nos desequilibramos, sofremos profundamente, desesperadamente, quando parte um ente querido e quando falamos em morte, em desencarne. Nós estamos de frente a uma situação pandêmica, né, que é bastante delicada, situação transitória, programada, evidentemente, pela providência divina, porque tem uma finalidade aí educativa, uma finalidade que foge ao nosso entendimento, é claro, mas que o Espiritismo, como Consolador, explica. Não vamos nos aprofundar, mas o que é importante é que a mensagem maior de Jesus é para a vida futura, é para a vida que segue além da matéria. E aí que em João 10, ele vai prosseguir. Em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. Vejam, aquele que não entra pela porta verdadeira, então está entrando pela porta errada. Ou é branco ou é preto, ou é alto ou é baixo, ou é gordo ou é magro. São os opostos. Então o que Jesus nos ensina é que seja a sua palavra se ensina ou não. E que quando ele fala em verdade, vos digo que aquele não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é porque está fazendo o caminho tortuoso, ou intencionalmente, ou por ignorância. E é aí que ele adverte: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele se refere aí, claro, ao povo de Israel, mas que tem a conotação, evidentemente, que transborda, vai além do povo, porque Israel somos todos nós. As ovelhas somos cada um de nós. Não tem como duvidar.
Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, ele disse. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Que belíssimo, né? Entrará e sairá. Entrará do corpo, sairá do corpo e encontrará pastagem. Porque o trabalho, minha gente, é o instrutor do aperfeiçoamento, é o elemento impulsionador do progresso, libertador de cada um de nós. E é aí que Jesus deixa claro: alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá. Entrará, como ele disse, o meu corpo eu tomo e retomo quando bem entendo. E é verdade. Então, onde você estiver, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, você vai encontrar essa pastagem. Você vai encontrar esse cuidado desse pastor. Você vai encontrar espaço para as suas realizações, para as suas conquistas, para a continuação do seu trabalho, do seu aprendizado. Porque aí, mais uma vez, o Espiritismo vem ao nosso socorro. E ele vem no tempo certo. Porque ele vem aclarar, dizer para todos nós que ninguém morre, que Jesus falou é uma verdade, e que o Espiritismo veio simplesmente ratificar, confirmar e demonstrar cientificamente para todos nós que a vida continua vibrante, forte, e até porque o mundo físico é uma escola. Nós não estamos aqui para permanecermos aqui. Estamos aqui para aprender. Estamos aqui para corrigir. Não estamos aqui no mundo físico para espiar e para provar, claro. Mas a intenção de Jesus, e muito menos do Pai Criador, é de castigarmos, é mostrar a terra como se fosse um ambiente de castigo, de pena de talião. Não, não. A terra é um educandário, é uma escola. E nela existem os hospitais, e nela existem as oficinas de trabalho. Os hospitais por quê? Porque estamos em recuperação dos equívocos do passado, das enfermidades contraídas por nós mesmos, no corpo físico e no mundo e no corpo espiritual, dentro de cada um de nós. Eu sou o bom pastor, disse ele, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Que beleza, né? E de fato, meus irmãos, foi o que aconteceu. Ele veio saindo da esfera luminosa, o conhecido Rei Solar, ou seja, o espírito mais perfeito que a Terra teve. Consoante a questão 625 de O Livro dos Espíritos, que pergunta a Kardec qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Vejam, e a resposta é simples. Uma palavra só. 5 letras. Jesus. Mas o interessante para o espírita e para aquele que se interessar em conhecer o espiritismo, que continue lendo, relendo e estudando a codificação. Isso serve, claro, também para mim, para todos nós. É muito bom ler os livros subsidiários, os lançamentos, os romances, que são também esclarecedores, consoladores e educativos. Mas vamos atentar à nota de Allan Kardec, a questão 625. Veja o que Kardec diz. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que o ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque,
sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. E na sequência ele disse: quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos dão os apresentado como leis divinas, simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Que beleza, né, gente? Kardec tem um poder de síntese, assim, inacreditável, surpreendente e admirável mesmo. Porque, meus irmãos, presta atenção. Isso aconteceu por haver deixado que os dominasse, todos nós, sentimentos demasiado terrenos. Porque as leis que regulam as condições da vida da alma, com as que regem a vida do corpo, houve aí um quê? Uma má interpretação. Porque houve uma confusão nesse sentido. Então, as manifestações religiosas após o cristianismo, sem nenhuma desconsideração a nenhuma das religiões, pois todas elas existem um fim providencial, uma finalidade nobre, né? Mas nós somos falhos. Porque nós deixamos de valorizar o que é essencial para cultivar e valorizar o que é exterior. E é verdade isso, sabe por quê? Porque os ensinamentos de Jesus sempre foi simples, objetivo e claro. Quer ver um exemplo? As leis criadas pelos homens, é verdade isso, morrerá ou se modificará pelos próprios homens, se não estiver aí em perfeita sintonia com as leis divinas. E é aí que o exemplo entra. O que está escrito no 5º mandamento? Alguém lembra? Não matarás. Êxodo 20:13. Mas Moisés, em Deuteronômio 22:22, mandava que apedrejasse a mulher adúltera. Jesus seguiu que mandamento aí? O mandamento das leis divinas ou o mandamento das leis humanas, civis? Vejam, ele preferiu o quê? Seguir o essencial, o que é importante para nós, o que permanece, o que vai continuar dentro de nós. Que é justamente as conquistas espirituais. Que aí nós vamos entender que são as virtudes da alma. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Elimine o mal do meio de Israel. Está lá em Êxodo. Vejam. Então a mulher que for apedrejada, for pega em adultério, e tanto o homem será apedrejado. Mas a época, como ainda hoje, infelizmente, né, o machismo ainda é muito forte, e na época muito mais, não pegaram o homem, mas está lá, a mulher foi apedrejada. E qual foi o ensinamento de Jesus? Que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Veja. E no outro exemplo, nós vamos ver lá em Mateus 1,15, né? Vieram então de Jerusalém a Jesus escribas e fariseus, dizendo: por que transgride teus discípulos a tradição dos mais velhos? Pois não lava as mãos quando comem pão. Respondendo, disse-lhes Jesus: porque vós também transgrides o mandamento de Deus com vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está muito longe de mim. Em vão, porém, me veneram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha,
ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo chamado a multidão, disse-lhe: Ouve e entendei. Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca quem contamina um homem, mas o que sai da boca, isso contamina o homem. Observou aí? Atentaram pelo essencial, que Jesus não estava preocupado com o exterior, com os rituais. Ele estava preocupado com tão somente a conduta humana em relação ao outro. O outro é que vai dizer na minha condição futura. Porque minha condição futura, ela depende do grau de relacionamento, de maturidade espiritual, de amorosidade, de cuidado, de relação que eu tenho com o outro. Começando principalmente dentro da minha residência, dentro do meu próprio lar, no meu âmbito familiar, no meu âmbito de trabalho, na sociedade, onde eu estiver. É claríssimo, meus irmãos. Claro, Jesus sempre foi objetivo e claro. E aí, nós vamos entender o quanto a doutrina dos Espíritos vem mostrar que Jesus é e continuará sempre para todos nós esse guia que está nos conduzindo, que sabe da dor de cada um de nós. O modelo para que possamos seguir o espaço. Ou seja, imitar. Se ele é modelo, nós devemos imitá-lo. Trabalhar em cada um de nós. É bem verdade, não vamos ser injustos conosco mesmo, que ninguém vai se transformar no Jesus de uma hora para outra. Claro que não. Mas é o trabalho contínuo. Contínuo. De todos os dias, de todas as horas. Se caímos, levantamos, sem desistir. Sem desistir. Quebramos, erramos, nos perdoemos a nós mesmos. Demos-nos uma chance de renovação. Se magoamos, peçamos perdão. Sem se sentir diminuído. Porque isso, meus irmãos, revela maturidade, crescimento, segurança emocional, paz interior, que é a busca de cada um de nós. O verdadeiro amor, queridos irmãos, não está ali nem acolá. O verdadeiro amor não está naquilo que nos pertence transitoriamente, nos bens materiais, nem nas pessoas que nós amamos. Está dentro de cada um de nós. Foi ele, o mestre, o nosso guia, o nosso modelo. Como pastor responsável pelo grande rebanho terreno, que constitui tanto os encarnados como os desencarnados, que é um número bem maior no mundo espiritual, é responsável por cada um de nós. E foi ele quem disse: nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Se de 100 ovelhas, se uma se desgarrar, eu deixarei a 99 lá no topo do monte, no aprisco, protegida, e irei atrás daquela única que se perdeu. Então, tenhamos certeza, você, cada um de nós, que tenhamos desafios familiares, onde quer que estejamos, seja a montanha de problemas que seja, um filho, um esposo, um companheiro, um amigo, uma irmã, um parente, um ente querido, problema, tenha certeza, tudo tem solução. Se não alcançamos no momento que esperamos, ela vem do alto. Mas façamos a nossa parte, cultivemos a benevolência, a paciência, a fé, a esperança.
Ninguém está sozinho. Tenhamos certeza disso. Cultivemos essa verdade. Bebamos sempre, continuamente, a mensagem de Jesus. Procuremos no Evangelho segundo o Espiritismo beber nesta fonte, do Livro dos Espíritos. Você que não é espírita, procure lá no Novo Testamento, mas revigore as suas forças, as suas energias, alimente a sua esperança com este, que se preocupa, que cuida, que ama, que é responsável por cada um de nós. Não estamos a sós. Que Jesus, na sua infinita bondade, sabedoria e amor, cubra-nos a todos de suas bênçãos, desejando a todos muita paz. Que assim seja.